Japão está mal sobrevivendo com um grupo de maluco que balançam espadas e seus generais controladores. Munekira Yagu aparece, achando que conseguiu um ótimo trabalho ensinando truques de espada para algumas waifus fofas em uma escola só para meninas. Em vez disso, uma Nezuka meio nua cai do céu, brilhando como o sonho molhado de um assinante do OnlyFans. Agora ele está preso cuidando de um bando de espadachins instáveis, generais com problemas maternos e power-ups cheios de desejo. O cara achou que seria o chefe. Ele é apenas um NPC de fundo neste caos movido à sede. Solitário, perdedor e oficialmente o suporte emocional da academia. A história começa com duas garotas exaustas caminhando por uma clareira na floresta, enquanto um helicóptero circula acima, capturando o caos de um confronto total de artes marciais. A Academia Kawakami constrói todo o seu currículo em torno da luta. Aqui, os punhos resolvem tudo, sem discussões, apenas brigas. Esta briga selvagem não é apenas para mostrar, é uma guerra entre a classe 2S de alto nível e a classe 2F de nível inferior, ambas prontas para lutar como se fosse o dia do julgamento. A comandante da classe S motiva suas tropas, dizendo a todos para esmagarem seus inimigos um por um. Margaret prepara sua equipe, Azumi coloca a unidade assassina em ação, um grupo de meninas em uniformes de empregada elegantes. Fushikawa recebe o sinal, e então todos avançam como se fosse a batalha final. O conselheiro deles de repente solta uma bomba. A força principal está sendo derrotada. Uma beleza com lança corta o inimigo como manteiga. Essa é Kawakami Kazuko da classe 2F. Bem ao lado dela, uma espadachim derruba inimigos à esquerda e à direita. O nome dela é Christina Frederick, também da classe 2F. Algum idiota tenta dar um golpe, mas bam, ele é atingido por uma flecha sem ponta de Shinomiya Ko, também representando a classe 2F. Então, uma garota de cabelo corvo aparece, lutando como se estivesse esperando o dia todo. Essa é Mayuzumi Yuki da classe 1C. Pendurado no quadril dela está um pequeno pônei de pelúcia, seu pequeno ajudante, Matsuka. Yamato observa tudo com um sorriso presunçoso. A classe S claramente fica cheia de si. Eles nunca esperam que a classe 2F revele suas armas secretas. Agora que os ases estão em campo, é o fim do jogo para estratégias arrogantes. Enquanto isso, um corpo enfaixado se agita e faz uma cena. Algum guerreiro poderoso está por perto. Essa lutadora é ninguém menos que Momoyo, a própria deusa da batalha. Através de um pôr do sol brilhante, Yamato confessa seus sentimentos para ela. Ela o encara com olhos suaves, depois destroça seu coração. Ela diz que ele é apenas um estudante para ela, nem mesmo na zona de amizade. Esta é a brutal zona de estudante. Yamato claramente não consegue o final que deseja. Ela diz que vai esperar ele se tornar primeiro-ministro primeiro. De volta ao campo de batalha, a donzela da lança continua destruindo tudo à vista, gritando que a vitória é deles. A donzela da espada continua derrubando o inimigo com a ajuda do arqueiro. A comandante vê as marés mudando e grita para sua equipe se mover agora. Um repórter observa a loucura se desenrolar e pergunta ao diretor o que ele pensa. O diretor explica calmamente que essa guerra de classes existe porque ambos os lados continuam trocando socos em vez de buscar a paz. O primeiro time a capturar o comandante inimigo vence. O líder da classe 2 é um cara barulhento e chamativo, Kuki Hideo. Do outro lado, a classe 2F tem Yamato Su, uma pessoa tímida e desajeitada que mal se mantém, mas alguém lembra a ela que Yamato ainda está em jogo. Em meio ao caos, um pequeno pervertido com uma câmera continua tirando fotos das garotas duronas no meio da luta. Seu amigo Otaku fica por perto, de alguma forma deixando o clima ainda mais baixo. As equipes podem trazer quantas pessoas quiserem da academia porque a negociação é vista como parte da guerra. A classe 2 tem muito mais membros do que a classe 2F. Todos facilmente adivinham que o F significa fracasso, já que a classe 2F é conhecida por perder em todo o campus. Ainda assim, a maioria da classe S se sente com baixa moral, enquanto a classe 2F está cheia de espírito de luta. Yamato decide que é hora de passar para a próxima fase. Ele ordena que todos os ases recuem. Kazuko rapidamente se retira, e o comandante inimigo acredita que esta é a chance deles de atacar. Ele quer persegui-los, mas o quartel-general o avisa que as coisas podem dar errado. A classe 2F também escolhe jogar sua carta na manga, mas acabam caindo em uma emboscada na floresta. O comandante ignora a emboscada a princípio, mas então mais ataques o atingem de diferentes direções. Agora ele começa a ficar preocupado. Kazuko e os outros lutadores se separam e continuam atacando da floresta. A classe 2S acaba em uma situação complicada. O moral sobe muito do lado de Yamato, e seu plano começa a funcionar bem. Enquanto mastiga pipoca, Yamato se lembra de um momento da sua infância em que sua paixão lhe diz para segui-la, porque ela é forte e independente. O jovem Yamato pensa que ela é forte como um boi, mas ele vai acompanhá-la usando o cérebro. Ele quer liderar em vez de ser liderado e planeja se tornar o primeiro-ministro. De volta ao presente, Yamato sorri e sente que as coisas estão apenas começando. Ele dá ordem para a segunda companhia trazer o esquadrão Fushikawa, mas seu colega diz que algo está errado. Não há resposta da segunda companhia. Yamato vê sua equipe sendo esmagada por guerreiros desconhecidos. Seu pequeno robô, Cook, começa a falhar enquanto a retaguarda e a unidade principal lutam lado a lado. Eles tentam proteger a unidade central enquanto ela trabalha para consertar a formação. A batalha esquenta quando o inimigo quase captura o comandante da classe 2F.
Um de seus companheiros de equipe tenta distrair os inimigos agindo como isca, mas ambos são capturados por um esquadrão destinado a atraí-los. Logo antes dos inimigos desferirem um golpe, um ataque poderoso da corda da espada os atinge. A Yuzumi intervém e já tem o controle do campo. Ela prepara sua espada e a luta começa. Com a vantagem, ela diz ao comandante para lançar um sinal. Enquanto isso, a classe 2 está lidando com soldados fugindo. O comandante diz para não quebrar a formação, mas um soldado discute e se prepara para dar uma lição nele. Ela não vai longe antes que o esquadrão de Kazama a ataque. A batalha fica mais intensa, e as coisas começam a parecer ruins para a classe 2S. Ela tenta escapar, mas a donzela da espada a captura. 2 lutadores inimigos também tentam escapar. Nesse momento, uma chuva de flechas atinge a classe 2S, e todos tentam recuar, mas Miyako bloqueia o caminho deles. Eles miram nela, mas suas habilidades de arco e flecha são muito fortes, e sua energia alta fica selvagem enquanto ela grita sobre reivindicar Yamato para si. A tela corta para Yamato atingindo Fushikawa por trás para impedi-la de ficar pegajosa. Mesmo que ela reclame, ela não se move, porque no fundo ela gosta. Ela pede desculpas a todos. Um vídeo do momento se espalha online e destrói o moral em todo o campo de batalha. A situação começa a desmoronar. O comandante elogia Margaret por segurar a linha de frente, mas ela já está lá, enfrentando o calor. Os soldados tentam alcançar o comandante, mas Careca está no caminho deles. Ainda assim, flechas os atingem a todos. O comandante rasga a camisa, afirmando que flechas são inúteis contra sua espada. De repente, um tornado gigante varre o campo, e Momo chega com um sorriso malicioso. Momo olha para a pequena comandante e acha estranho que o inimigo tenha trazido seu líder para a linha de frente. A cena rapidamente se transforma em uma briga de 3 contra 1 quando Kuki chega, a irmã do comandante e alguém tão aterrorizante quanto Momo. Embora ela seja de uma classe diferente, Yamato já a havia envolvido através de uma negociação inteligente. Ainda assim, Momo está animada e pronta para lutar. A batalha explode em caos. Momo dá trabalho aos 3 oponentes, mantendo sua posição como a deusa guerreira que é, invicta e implacável. Mais lutadores entram na briga, tentando virar o jogo. A luta chega à sua fase final, e ambos os lados começam a Teichon atacar como touros furiosos com energia turbo. Yamato, inflamado além da razão, convoca uma investida imprudente diretamente contra o comandante inimigo. Ele grita para quem ousar segui-lo, e embora hesitantes, os outros se juntam a ele. Kuki entra em modo besta total, literalmente se transformando em uma cópia barata de um Transformer do Wishcon. Ela bloqueia as tropas inimigas enquanto Momo e o lutador de cauda pálida se enfrentam intensamente, e Yukei os apoia com um trabalho de espada cirúrgico. Yamato continua cortando o caos, indo direto para o comandante inimigo. Todos encontram alguém para lutar, e a donzela da espada acerta uma estocada limpa em seu alvo. Um dos delinquentes inimigos consegue alcançar o comandante, mas o momento termina em uma confusão quando Kuki descarta como coincidência e parte para a briga. Enquanto isso, Momo leva um soco no estômago como se fosse café da manhã e ativa sua técnica de bomba humana, modo de autodestruição total, derrubando a Gea pouco antes do diretor intervir e declarar a guerra oficialmente encerrada. Yamato fica de pé, ensanguentado mas triunfante, ganhando o apelido de técnico suicida. Classe 2S. Mais tarde, com o pôr do sol pintando o céu, Yamato se aproxima de Momo. Eles estão próximos, quase se tocando. Ele entrega a ela um anel, tentando lembrá-la de sua confissão passada. Então ele diz novamente, pedindo a ela uma chance para saírem juntos. A expressão de Momo suaviza. Ela o abraça gentilmente e admite que o vê como um homem, mas se ele está falando sobre namorar, é melhor que ele continue sendo seu leal subordinado ou apenas um amigo. Yamato acabou de ser promovido da zona de estudante direto para a zona de amizade. Seu amigo perdedor não perde tempo, fazendo uma piada de que o cartão V de Yamato ainda está bem guardado. Os temíveis 4, observando de longe, nem sabem como consolá-lo. Mas a arqueira, ela vê uma oportunidade. Seus olhos brilham, e todos ao redor ficam boquiabertos enquanto ela faz seu movimento. Enquanto isso, o encrenqueiro enfaixado olha para o céu, pensando nos 4 pequenos devas e no lendário Momo Senpai. Tarde da noite, Miyako se prepara para ficar estranha, entrando no futon, animada para tirar o Rude de Yamato do Rude. Mas em vez de Yamato, ela encontra um fantoche com um vegetal maior do que Yamato poderia ter. Enquanto isso, um homem tão feio que precisa de maquiagem só para parecer humano se pergunta se alguém está pronto para um pouco. Yamato entra em cena, apresentando um preço de 144 ingressos. Todos ficam surpresos quando ele consegue obtê-los, dada a urgência. Mais tarde o grupo se reúne, celebrando sua vitória de 144 milhões de ingressos. Com o capitão preso devido a um pneu furado em sua viagem, os 8 decidem dividir o saque. Kusuko ainda não consegue entender um número tão grande. Eles não passarão fome tão cedo. Miyako, agora completamente encantada, começa a admirar Yamato, chamando-o de mestre técnico e se perguntando se sua frieza faz parte de um plano maior para deixá-la mais histérica.
Chris, no entanto, não está feliz com as travessuras deles. Os leilões deveriam ser justos, mas eles nem conseguem concordar com os termos antes de começar. Yamato tenta desviar da lógica dela, dizendo que é uma vergonha para um homem não aceitar a sedução de uma mulher, e que no Japão é um código moral aproveitar todas as oportunidades. Chris ainda está relutante em aceitar suas desculpas, mas finalmente cede. Miyako, por outro lado, não quer participar da conversa e usa seu pequeno pônei para falar com eles. Ela afirma que o pônei é um espírito possuindo uma pinhata. Todos se perguntam se ela perdeu a cabeça. Yamato diz que agora que o lance foi aceito, ninguém reclamará de nada. Mas Momo tem outros planos. Em vez de reclamar, ela o sufoca com seus seios enormes. Ela pergunta por que ele não veio até ela na noite anterior. Ela estava entediada e queria arranjar uma briga, mas também reclama que os irmãos mais novos deveriam ser inquebráveis. Todos riem dessa interação entre irmãos. Momo então diz que agora que tem dinheiro, podem se divertir, mas será uma briga clandestina. Yamato não está muito feliz com o sorteio. Ele grita, questionando por que estão procurando por isso. Yamato explica que este sorteio pertence a um professor de história, e se ele está convocando pessoas para pegá-lo, deve ser importante. Yamato lidera o grupo a pé para procurar o sorteio. Chris se pergunta se colocar tudo nas paredes é legal, mas Yamato mais uma vez desvia da moralidade dela, lembrando do pai dela, dizendo que estão apenas usando os materiais temporariamente e que vão limpar depois de encontrar o sorteio. Eles olham para a foto de um cachorro, tão feio que deveria ser sacrificado. Miyako tenta atirar no cachorro com uma flecha, mas Yamato questiona o que ela está fazendo. O cachorro, ao ouvir sobre o plano para salvá-lo, corre pelo mercado como se sua vida dependesse disso, conseguindo escapar. Yukio abre caminho para Yamato enquanto continuam perseguindo o cachorro, que se revela mais atlético do que imaginavam. Eles se perguntam se ele é um cachorro normal, mas a drag queen acha que ele é um cachorro nobre. Enquanto isso, o comandante de voz da classe 2F escolhe algumas roupas íntimas, e o comandante do próximo barco também está procurando algo. O cachorro, sendo um amante de frutos do mar, para ver as ameijoas, mas é eventualmente capturado por Yamato, que pula em uma cabine de troca. Ele é expulso pelo Dark Chocolate Senpai. Um estudante tenta destruir a sobremesa deles, mas o cachorro atravessa a mesa, arruinando tudo para todos. Dark Chocolate. Senpai olha para Yamato, perguntando-se se ele tem racismo correndo em suas veias. O cachorro vai embora, aproximando-se de uma beleza de cabelos brancos e recebendo carinho. Enquanto isso, um homem misterioso, todo enfaixado, observa o pôr do sol, agindo de forma misteriosa. A guerreira de cabelos brancos da batalha anterior pergunta à sua companheira se ela tem alguma novidade. As garotas têm um dia de spa, discutindo sua missão. Momo se pergunta por que as quatro estão falando sobre Yamato. Ela menciona que elas olham para o cachorro flutuando por aí, verificando seus atributos. Depois de encher os olhos, o cachorro sorri e sai correndo novamente, mas elas não vão deixá-lo escapar. O cachorro evita um golpe e várias flechas de Miyako, usando Ultra Instinto para desviar. Miyako finalmente o agarra, mas eles se viram para ver Yamato observando-os. Eles perseguem o cachorro, chegando a uma fábrica abandonada. Momo promete punir o cachorro, abrindo a porta com força e revelando numerosos shinobi. Ela começa a destruir o lugar, tentando encontrar o cachorro. Miyako dispara uma série de flechas de sangue. O grupo está feliz por finalmente prender o cachorro. Yamato não percebe a poça sob seu pé, mas Chris a identifica. Eles também encontram algumas munições espalhadas. Surpreendentemente, Chris sabe muito sobre munição para alguém tão arrumado e bonito. Eles se perguntam se isso está ligado a um tráfico de drogas ilegal. Chris promete punir os responsáveis, mas nesse momento vários homens de preto os cercam. Momo aceita o desafio, mas Yamato diz a ela que não pode vencer contra cães. Momo pega uma metralhadora e a usa completamente errado para bater em todos, sua velocidade superior ajudando-a a destruir os inimigos. Yamato não pode deixar de se perguntar se ela foi criada para falhar por não perceber como usar uma metralhadora corretamente. Todo o esquadrão começa a destruir os oponentes com todos sofrendo, mas Miyako salva Yamato e imediatamente se move rapidamente para pegar seu traseiro fora do moletom. Enquanto Momo tenta interrogar o líder, ela é atacada por uma beleza misteriosa. Os shinobi são demais para seu papel principal, e Yamato se pergunta quem diabos eles são. É como se estivessem lutando contra versões mais sombrias de si mesmos. Momo se pergunta como eles conhecem as técnicas da família se nunca foram vazadas, mas eles fogem, soltando uma granada. Momo a soca no ar, causando uma explosão. Ela olha para Yamato, certificando-se de que ele está bem, mas Yamato está seguro, preso em uma situação pegajosa e leitosa. Momo jura matar qualquer um que coloque seus peitos no rosto de Yamato. Eles saem com mais perguntas do que respostas, se perguntando sobre a munição e a data. Yamato se lembra do velho dizendo que estava desistindo do país. Miyako traz Yamato de volta ao problema em questão. Eles ainda não conseguem encontrar o cachorro. Todos olham para o vice-capitão que está segurando o cachorro e acariciando-o. Momo se pergunta como os impostores sabem sobre o estilo Kawakami. O homem misterioso fala com sua equipe no esconderijo de munição, perguntando se devem reabastecer seus produtos. Miyako está mais uma vez toda equipada, esperando atrair Yamato para sua armadilha, animada para fazê-lo se apaixonar por ela com seu próprio joguinho, mas tudo faz parte de um esquema. Ela programou o cérebro dele para se apaixonar por ela e querer coisas travessas. No entanto, Yamato não está impressionado.
Enquanto isso, na mansão, Miyako entra de repente para acordá-lo, apenas para ser rejeitada quando pula nele como uma avó excessivamente entusiasmada. Yamato consegue manter seu cartão V intacto. Cookie tenta animá-la, dizendo que ela só precisa desgastar Yamato após sua rejeição. Mais tarde, todos se reúnem para o café da manhã. Geto e o vice-capitão estão tendo seu momento de amizade enquanto Yamato elogia Yuki, dizendo que ela seria uma ótima esposa. Yuki congela, dizendo que as palavras são desperdiçadas com ela, mas depois fala com seu pequeno cavalo de estimação sobre como as coisas estão indo bem. Miyako, ansiosa por atenção, oferece a Yamato suas croquetes com um molho especial que é muito picante para ele. Yamato não é fã desse tipo de calor. Após o café da manhã, Cookie consola Miyako e eles se encontram com Momo-senpai e Kazuko. Eles falam sobre como sua batalha feroz foi ao ar na TV, tornando sua classe intocável agora. Momo-senpai então ordena que Yamato seja seu brinquedo por um dia, começando a manuseá-lo. Enquanto isso, o fotógrafo pervertido está tirando fotos, pronto para usar sua técnica suprema neles. Mais tarde, Miyako tem uma conversa sincera com Cookie sob um pôr do sol avermelhado. Ela está frustrada, porque embora Yamato a tenha rejeitado, ele ainda a segue como um cachorrinho leal. Cookie se pergunta se Miyako realmente o ama. Ela admite que quando foi intimidada na escola primária, Yamato a defendeu, mesmo que isso pudesse torná-lo um alvo também. Ela o ama profundamente, mas ele não a olha da mesma forma que olha para Momo-sen. Cookie dá a ela um lanche apimentado para animá-la e elabora um plano. Ele vai fingir ser um gangster e salvar Yamato, esperando que isso o faça notar ela. Miyako se prepara, decidindo que precisa agir. Mais tarde naquela noite, Yamato está alimentando seus caranguejos quando Miyako o amarra, pronta para agir. Enquanto ela começa a despir Yamato, ele se agita, preocupado com os caranguejos eremitas observando. Mas então, Cookie aparece disfarçado de gangster e salva Yamato, fazendo com que ele acidentalmente se apaixone por Cookie. Yamato expulsa os dois, e mais tarde, enquanto joga videogame, Cookie pergunta se ele odeia Miyako. Yamato diz que não, mas que não tem o direito de agir de acordo com os sentimentos dela. Ele revela que sabia que Miyako era intimidada, mas ficou de fora para se encaixar. Mas ele ainda a salvou, sentindo-se culpado por ser covarde. Ele nunca esperou que ela desenvolvesse sentimentos e agora não tem o direito de respondê-los. Miyako ouve isso e mais uma vez professa seu amor, dizendo que entende. Enquanto isso, na praça, o fotógrafo pervertido pratica sua arte, imaginando todos os vilões sem roupas. No dia seguinte, Miyako chega ao lado de Yamato, pensando em como deveria acordá-lo. No banho, Yuki tem uma sessão reflexiva com seu pequeno pônei, que lhe pergunta sobre seus sentimentos por Yamato. Yuki admite que se sente confortável perto dele, mas fica tímida, incerta sobre seus sentimentos. O pônei insiste que ela está apaixonada e deve ser honesta sobre isso. Na cerimônia de entrada da Academia Kawakami, Yuki corre para chegar em primeiro lugar, mas ouve algo, e em um movimento rápido, acaba caindo na frente de Yamato, dando-lhe uma boa visão. Ela o repreende com raiva, mas ele pega seu pequeno pônei e o entrega a ela. Yuki, envergonhada, diz que ele viu sua calcinha e que a única maneira de consertar as coisas é casar com ele. Ela promete se dedicar a ele, mas se pergunta se ele algum dia a escolherá. O pequeno pônei a incentiva a ser corajosa, dizendo que se ela não fizer nada, Yamato acabará com outra pessoa. O pônei imagina um futuro ridículo onde Yamato se casa com outra e Yuki fica presa como dama de honra. Isso leva Yuki a prometer lutar por Yamato, embora ela se preocupe em como animá-lo, especialmente após ser rejeitado por Momo. O pequeno pônei sugere cozinhar uma refeição para ele, talvez algo com caranguejos. Yuki quer se tornar o tipo de mulher que Yamato gosta e começa a analisar Momo, percebendo como são diferentes, mas também decidindo treinar mais e se tornar mais forte. Mais tarde, ela encontra Yamato, congela e ele se despede dela com um boa noite. Ela se sente aliviada, vendo isso como uma pequena vitória, e vai para a cama conversando com seus amigos imaginários antes de adormecer. Mais tarde naquela noite, Yamato está tomando banho enquanto Miyako se esgueira, cheirando suas cuecas como se fossem algum lixo barato. Yamato a pega e pergunta o que ela está fazendo, mas Miyako olha para suas cuecas, sugerindo que façam algo travesso juntos. Ela afirma que tem algo que o deixará louco, mas Yamato, sendo o verdadeiro Sigma, diz para ela cair fora. Ele então percebe que suas cuecas estão desaparecidas e exige que ela as devolva. Miyako tira a camisa, revelando que está usando-as e deixou sua própria roupa íntima para trocar com ele. Ela começa a ficar estranha de novo, mas Yamato não está no clima, dizendo para ela tirar. Em vez disso, ela tira a camisa e ele deveria pegar suas cuecas de volta à força. Ele a afasta, dizendo que seus esquemas pervertidos não funcionarão nele. Enquanto isso, Chris está relaxando, assistindo filmes e comendo lanches, cercado por bichos de pelúcia. Ela está vivendo o sonho, aprendendo sobre os valores morais do Japão e desfrutando de tofu frito diariamente. Ela então vai tomar banho, ponderando se deve perguntar mais a Yamato sobre o caminho justo. Quando vê a carteira dele, olha para uma foto de Momo-senpai dentro. Mais tarde, Yamato está de mau humor e chama Chris de pervertida, mas Chris não aceita isso. Ela balança sua espada, o imobiliza no chão e pisa em sua cabeça. Yamato tenta inventar algumas mentiras sobre o jeito japonês, dizendo que está tudo bem ficarem nus juntos, mas Chris não se deixa enganar.
Ela pega a roupa íntima descartada de Miyako com sua espada, debatendo com Yamato sobre a retidão e como a sociedade ocidental bagunçou os valores do Japão. Mas, em vez de pegar a roupa íntima, ela acidentalmente a corta com a espada. Ela grita que os humanos nascem bons, não maus. Yamato pergunta por que eles deveriam se cobrir, admitindo que adora olhar para garotas nuas. Chris fica sem palavras, mas Yamato manipula a situação para escapar. Mais tarde, Chris pergunta a Yamato o que fazer se alguém de quem ela gosta ama outra pessoa. Deveriam ainda persegui-los, e o que acontece se forem rejeitados? Yamato diz a ela que está tudo bem amar quem você quiser e que ninguém deve julgá-los por isso. Mas então ele muda a conversa dizendo que gosta de ver mulheres nuas e quer vê-la nua. Chris está envergonhada e relutante, mas Yamato sugere ir passo a passo. Chris pisa na cabeça dele novamente, dizendo que ele está cheio de mentiras. Yamato, sempre rápido para fazer uma piada, puxa a cueca e deixa tudo à mostra, chamando de peixe tofu frito. Mas Chris apenas pisa mais nele. Chris reclama para seu ursinho de pelúcia que Yamato continua tentando enganá-la, mas ele não fez nada de errado. Mais tarde, ela recebe uma carta com tofu frito, mas a visão disso a lembra do sushi de tofu frito que Yamato mostrou a ela antes, e agora ela não consegue comer. Enquanto isso, Kuzuko está treinando duro, seguindo seu regime, quando um apito a interrompe. Ela se vira para ver Yamato, que está animado com algo. Juntos, eles assistem enquanto um faraó flutuante desafia o império de Momo. Mas antes que a luta vá a algum lugar, Momo a encerra. Ela então pede a Yamato para ter seu saco de pancadas para que ela possa extravasar sua frustração. Kuzuko distrai todos apontando uma garota bonita, e Momo, nervosa, começa a paquerá-la. Kuzuko provoca Yamato, dizendo que Momo está atrás de garotas porque não há homens bons por perto. Yamato diz que os ideais dela são muito altos, e Kuzuko promete encontrar uma maneira de acompanhar o império de Momo. Enquanto isso, um fotógrafo está ocupado editando suas fotos, tentando torná-las mais interessantes, mas seu amigo Otaku acha que ele está treinando para se tornar um cara durão. Yamato provoca Kuzuko sobre treinar para ser como Momo, mas ela fica envergonhada, dizendo que melões maiores não são a resposta, a sensibilidade é. Kuzuko intensifica seu treinamento em resposta. Ela então pergunta se Yamato ainda ama o império de Momo, mas quando ele é jogado no chão, admite que ainda é subordinado dela, mesmo após ser rejeitado. Kuzuko deseja que Yamato pudesse se casar com Momo, mas Yamato, um pouco sobrecarregado, tenta se afogar. Kuzuko ainda tem esperança de que eles possam se tornar uma família maior, pois ela vê todos em Kawakami como família. Yamato sorri com o sonho inocente dela, mas diz que só recebe e-mails da família. Kuzuko revela que foi abandonada quando criança e deseja que sua família volte. Yamato, brincando, sugere casar-se com ela se Momo não concordar, o que deixa Kuzuko envergonhada e acidentalmente o acerta com um pneu, jogando-o no rio. Ela está secretamente feliz, imaginando um futuro com Yamato, pensando que poderiam formar um ótimo par. Yamato e Kuzuko começam a recitar um poema juntos. Enquanto isso, Momo deseja que alguém seja seu par no baile da primavera, porque ela está cheia de energia. Kuzuko, agora deitada ao lado de Momo, recebe carinhos na cabeça enquanto o fotógrafo pervertido continua suas tentativas de tornar suas fotos mais interessantes. Mais tarde naquela noite, Yamato retorna ao seu quarto, tranca a porta e tira sua cópia super exclusiva de Holiness. Ele está pronto para um momento de diversão solo, mas quando abre o livro, o rosto de Miyako está colado em todas as fotos das garotas. Furioso, ele procura em sua coleção de material indecente e então invade o quarto de Miyako. Lá, ele a encontra colando sua foto sobre cada imagem das atrizes em sua coleção, com Cookie ajudando-a. A cola é de força industrial e é impossível de remover. Miyako diz a Yamato que quer ver a super cola dele e que ele a cole bem. Mas Yamato, agora agindo como um gênio cheio de brechas, usa a cola para colar a mão de Miyako à de Cookie. Ela surta, fazendo birra. Os outros observam confusos sobre por que Miyako está tão próxima de Cookie. Nesse momento, Yuki entra correndo, pedindo desculpas por estar atrasada. Ela está segurando uma marmita e a apresenta nervosamente a Yamato, na esperança de conquistar seu coração com comida. O pequeno pônei solta que Yuki trabalhou duro nisso. Yamato agradece a ela, dizendo que é tão delicioso quanto ela. Os outros olham para Yamato, impressionados com suas manobras suaves. Momo se levanta, dizendo que quer faltar à aula para retribuir Cookie. Yamato a lembra de que terá que repetir a aula se faltar. As provocações continuam, com todos tentando conquistar Yamato com comida. Miyako apresenta um molho picante especial, e até Delinquent-san e Dito-san se juntam. Logo, Yamato está cercado por presentes e comida de todos. Momo dá a ele seu sanduíche pela metade, alegando que é como um beijo indireto, o que o cobre com uma chuva de pipoca. Mais tarde, Fushikawa se pergunta por que todos estão sorrindo e agindo de forma tão estranha ao seu redor. Ela provoca o Careca, mas o Careca não está interessado em sua pequena malícia. Ele mostra a ela um vídeo dela sendo espancada por Yamato, o que faz seu rosto ficar vermelho brilhante. Ela é informada de que a unidade deles perdeu por causa das suas travessuras, e agora ela não pode fazer nada a respeito, mas ela promete ensinar uma lição a Yamato. Ela vai até o comandante pedindo outra partida, mas o comandante não está com disposição para uma revanche. Eles já perderam para a classe F e concordaram em aproveitar a vida escolar. Fushikawa insiste que é uma questão de honra, mas a empregada a avisa para não incomodar seu ego.
Fushikawa, quase chorando, está confusa sobre o que fazer a seguir. Ela observa Yamato interagir com os outros, determinada a desafiá-lo. Yamato, um membro da família Kazama, não é muito habilidoso com as mãos, mas é um gênio e um técnico. Ele tem um amor estranho por caranguejos eremitas e uma queda por Momo. Isso é tudo que Fushikawa consegue reunir sobre ele. Ela tenta irritá-lo assustando Momo com uma pilha de sanduíches, mas quando Momo se volta contra ela com sua intimidadora aura de Momo, Fushikawa rapidamente recua. Fushikawa então tenta provocar Yamato com um prato de caranguejo real, esperando desencadear seu amor por caranguejos eremitas. Mas Yamato não se abala. Ele explica que caranguejos reais e caranguejos eremitas não têm nada em comum. Fushikawa está frustrada e tenta tentá-lo com uma exibição de doces exóticos na floresta, mas ele se afasta, desinteressado. Fushikawa não consegue entender por que Yamato não está bravo. Afinal, ele não deveria ser um homem, certo? Ela o chama de zumbi sem cérebro enquanto ele se recusa a desistir. Ele é jogado de um lado para o outro repetidamente, mas continua se levantando. O diretor declara que ninguém pode sair até que um deles seja nocauteado. Fushikawa fica exausta, mas Yamato ainda se levanta repetidamente. Quando o sol se põe, Fushikawa, sem fôlego, não pode deixar de admirar a teimosia de Yamato. Ela finalmente se inclina em desculpas por seu comportamento e chora, sentindo-se mal por como o tratou. Yamato desaba de exaustão, e Fushikawa vence a batalha, mas perde em espírito. Ela corre para o lado dele, preocupada, mas fica com raiva ao vê-lo sem camisa. Saindo furiosa, Momo carrega Yamato. No dia seguinte, todos se reúnem na área de assembleia. Fukushikawa se pergunta o que está acontecendo. Ela pergunta ao careca, mas para sua surpresa, o vídeo sobre ela foi deletado. Ela encontra Yamato novamente, que a cumprimenta. Quando ele tropeça, ela sorri. E talvez, só talvez, ela esteja começando a gostar dele. Yamato tira seu estoque secreto de milho, desenroscando a fita. Como um gunner experiente, ele está pronto para se divertir sozinho. Ele verifica seu estoque, milho, lenços, joystick. Mas quando liga a TV, em vez do milho de sempre, ele vê Miyako em um vestido de noite. Confuso, Yamato verifica os cabos da TV e o segue até o quarto de Miyako. Cookie diz que a estrela masculina finalmente chegou, mas Yamato se recusa a fazer parte do plano deles e os afasta. Em sua raiva, ele os deixa amarrados em uma posição estranha. Até Cookie, um robô, parece gostar disso. O primeiro-ministro proíbe todas as coisas estranhas. Mais tarde, o vice-capitão anuncia que eles vão participar do festival e conseguir um jogador. Os companheiros de equipe não estão muito animados, mas Momo está empolgada. Chris quer garantir a vitória do Pânico sozinha e apoia essa ideia. O vice-capitão pergunta a Yamato se está tudo bem. Com todos concordando em participar, o vice-capitão diz que eles vão garantir a vitória do Pânico. Yamato contata pessoas para conseguir o que precisam para a vitória de Pânico, exibindo suas valiosas conexões. Seus colegas de equipe estão prontos para trabalhar duro. Chris olha ao redor, se perguntando o que está acontecendo. A vitória de Pânico que eles fazem parece um cogumelo frutado em vez do que deveria ser. Eles olham para isso percebendo que parece um falo de aço, basicamente uma banana gigante. O vice-presidente quer que o dele seja desse tamanho. Chris grita que algo vulgar assim não pode acontecer no Japão. Miyako, no entanto, está totalmente a favor. Mo-senpai começa a acariciar o joystick gigante. O vice-capitão diz que eles vão desfilá-lo e podem carregá-lo ou andar nele enquanto os homens o carregam. Miyako se imagina ao lado dele e imediatamente concorda em carregá-lo. No festival, todos estão agindo de forma estranha, com senhoras e cogumelos violadores por toda parte, como um festival de convenções. Até o careca ofereceu um cogumelo, mas não está interessado. Ele experimenta o feminino e troca, causando sangramentos nasais por toda parte. O vice-presidente diz que é hora de carregar o cogumelo. Surpreendentemente, ele está musculoso para alguém sem habilidades. Mo-senpai apresenta os famosos 4, cada um com seu próprio cogumelo, dizendo que terão que comê-los. Yamato monta a exibição, adicionando croquetes de peixe à mistura. Ele começa a mentir novamente, dizendo que no Japão antigo, as mulheres eram julgadas por como comiam doces suspeitos. Todas as garotas querem impressioná-lo e mostrar suas habilidades. Momo ensina a eles a maneira sensual de comer o cogumelo. Todas as garotas seguem relutantemente, exceto Miyako, que já está animada. O fotógrafo pervertido não consegue deixar de assistir, hiperventilando. Momo diz a todos para morderem, fazendo com que todos os caras num raio de 10 milhas desmaiem de dor fantasma. Eles se viram para Yamato para perguntar quem fez o melhor trabalho, mas ele já foi, de volta ao dormitório no telefone. Acontece que seus caranguejos eremitas escaparam. Miyako está desapontada por não ter conseguido mostrar suas habilidades para Yamato. Catherine da classe 2F está vendendo cogumelos pequenos, mas ninguém os compra porque o tamanho importa. Ela diz que os fez sozinha, e Careca, que tem uma queda por frutas mais jovens, compra todos. Fukushikawa aprecia seu lanche premium. O fotógrafo pervertido tenta acalmar o vice-capitão dizendo que passou tempo imaginando Fukushikawa, mas isso só piora as coisas. Fukushikawa é desafiada, e o diretor aparece permitindo que eles duelam. O vice-capitão apresenta seu peniquim e pergunta a Fukushikawa o que ela fará sem um, mas o rei da classe 2S chega, dirigindo um caminhão que desmorona. Optimus Prime sai com um cogumelo gigantesco, maior do que qualquer coisa que alguém já viu.
A equipe de empregadas carrega o Penikin. Eles começam uma luta de espadas enquanto Yamato corre para o festival, mas é nocauteado por um homem enfaixado. O homem pede desculpas e pergunta o nome de Yamato. Yamato não se apresenta, e o homem deduz que ele é um guerreiro por aguentar o soco. Ele supõe que Yamato deve ser da classe F. Yamato se apresenta, e o homem menciona que conhecia seu pai, um homem de grande orgulho que abandonou o Japão por causa da sua corrupção. Eles discutem sobre o pai de Yamato, com o homem zombando dele. O homem pergunta se Yamato tem alguém precioso para ele, e diz que as pessoas formam nações com base no amor umas pelas outras. Ele dá um soco em Yamato para fazê-lo entender, dizendo que seu pai abandonou seus preciosos. Yamato diz que seu pai foi embora por causa da corrupção do país. O homem pergunta se Yamato tem o direito de votar, e se ele escolherá entre o que acredita. Yamato promete mudar o país no futuro. Finalmente, Yamato chega ao festival, onde as estátuas de cogumelo estão se enfrentando em uma exibição épica. Todos torcem para que Yamato apoie seu time, mas a estátua desaba. O sábio comandante se recusa a desistir, tirando suas roupas para mostrar seu Wuri. Cookie faz o mesmo, revelando um Wuri ainda maior, dizendo a todos para adorarem seu cumprimento. Yamato fica admirado com tudo isso. Mais tarde naquela noite, uma reunião secreta acontece com o diretor, perguntando sobre a situação e o grupo de busca. Um tanque passa, escaneando o horizonte e travando a mira. Ele começa a atirar, mas avista uma garota no horizonte. Ela emerge da névoa, salta sobre o tanque e perfura sua armadura com facilidade. 2 socos e um chute depois, o tanque está destruído. Ela recebe um relatório de mais 4 tanques se aproximando. Eles começam a atirar nela, mas ela avança rapidamente em direção a eles e os elimina rapidamente. Seu apoio parabeniza o Major, que lhe diz para não usar sua patente ao falar. O teste é um sucesso. Sua amiga responde. Enquanto isso, Momó está fazendo birra, reclamando de não ter oponentes fortes para lutar. Como Goku, ela anseia por um desafio. Todos os dias, ela pensa em sua última luta com o Shinobi de cabelos brancos, e veste seu uniforme. O diretor invade o quarto dela e ela o chama de voyeur. Momó quer lutar com ele, mas ele diz que a cidade sofrerá se o fizerem. No entanto, ele oferece 2 segundos do seu tempo. Ela quer 10 segundos. O velho não tem certeza se pode aguentar tanto tempo. Ele concorda com 3 segundos, mas apenas se ela passar o dia inteiro de roupa de banho. Se ele perder, ele usará um maiô. Momó argumenta que 3 segundos não serão suficientes para satisfazê-la, e sai furiosa, deixando o diretor confuso. Enquanto isso, em um iate, 2 vilões estão pescando e aproveitando a brisa do mar. O de cabelo azul pesca o que parece ser um peixe, mas acaba sendo um rato de academia. Yamato senta-se à beira do rio, refletindo sobre uma conversa com um homem misterioso que disse: "Uma nação é uma coleção de pessoas preciosas." Momo, querendo mexer com Yamato, o encontra perdido em pensamentos. Antes que ela possa se aproximar, Kuzuko o leva em seu pneu. Cookie diz a Momo que ela deveria fazer algo com sua vida, não apenas lutar contra bombas. Quando Yamato chega, Momo o provoca por negligenciar sua irmã mais velha. Mas antes que algo aconteça, Chris aparece pedindo a Yamato para assistir a um filme com ela, arrastando-o e deixando Momo com ciúmes. Momo vai para o dojo onde encontra o vice-comandante. Yamato chega e Momo diz que não é nada importante quando ele pergunta o que está errado. Freak chega, abraçando Yamato e perguntando se ele está bravo com o que ela fez com o milho dele. Yamato arrasta, deixando Momo sozinha. Ela se afasta, planejando afogar seus sentimentos em uma montanha de cheeseburgers. Quando ela vê Yamato, está prestes a provocá-lo novamente, mas Yuki esbarra nele, entregando-lhe um bento e perguntando se ele quer almoçar juntos. Yamato concorda, deixando Yuki incrivelmente feliz. Momo observa de longe, perguntando-se por que Yamato é tão popular com as garotas. Ele costumava segui-la em todos os lugares. Yamato senta-se com Momo dizendo que está curioso sobre o que ela quer dizer. Ela pergunta o que está errado e ele desconversa, agindo como se não se importasse, mas ele insiste dizendo que pode sentir que algo está errado. Momo desabafa, admitindo que ele não tem estado presente. No salão de leilões, o executivo anuncia que não será mais permitido pornografia na academia. Todos ficam chocados e começam uma operação para revistar os dormitórios. Kuzuko diz a Yamato que ela vai parar com isso. Yamato se pergunta por que ela é tão apaixonada. Cookie mostra a ele uma foto do festival, que virou notícia internacional, e Cookie está se destacando. Ela diz a Yamato que é melhor ele assumir a responsabilidade. Cookie diz que a modelo foi assassinada após o evento. Momo também não se importa de estar no site. Yamato se pergunta o que fazer e se volta para Momo. Mas ela não está com disposição para ajudar. Todos olham para ela surpresos. Poderia ser esta uma missão que ela poderia realizar sem se conter? Momo emburra e vai embora, deixando todos confusos. Ela caminha pela cidade e Yamato tenta encontrá-la, mas não consegue. Ele pergunta por aí, mas não obtém respostas. Finalmente, ele se senta à beira do rio pensando no que há de errado com Momo. Ele pega um refrigerante de uma máquina de venda automática, um fotógrafo pervertido aparece, procurando por ele e oferecendo algumas revistas especiais. Yamato pergunta de onde elas vieram. O fotógrafo o leva ao fliperama e diz que as revistas vêm de uma mulher lá. Yamato segue a pista, eventualmente chegando ao porto. Ele tenta ligar para todos, mas um homem o agarra, dizendo que tem um bom trabalho para ele.
Yamato percebe que são os shinobis de antes. Eles são contrabandistas, não inimigos, e oferecem a ele um verdadeiro tráfico de armas. Mas, quando estão prestes a atirar nele, o pátio explode em chamas. Os temíveis 4 estão por trás dos shinobis. Kuzuko reconhece o líder, mas é rapidamente lançado para longe, enquanto salta com seu apêndice. Yamato e o grupo perseguem o ninja, determinados a não cair no mesmo truque 2 vezes. O ex-instrutor, agora um sujeito desprezível, revela sua filosofia. Poder é justiça. Ele apresenta sua família, sua primeira filha, segunda filha, primeiro filho e terceira filha. A primeira filha entra em conflito com Kuzuko, enquanto a terceira filha e o primeiro filho se dão bem. Miyako tenta atirar no instrutor com uma arma de projétil, dizendo para ele não subestimar seu olho de arqueira. Mas Yamato se distrai quando uma beleza de cabelo azul o beija profundamente, fazendo com que os temíveis 4 percam o foco. O ex-instrutor aproveita a chance para disparar uma pistola em Miyako. Yamato percebe e corre para protegê-la. Ela pensa que é afeição, mas a bala erra Miyako e está prestes a atingir Yamato. Em uma fração de segundo, Momo consegue desviá-la com um movimento de sua testa e se prepara para atacar o instrutor. Uma beleza de cabelos brancos se levanta, dizendo a Momo que faz muito tempo desde que lutaram. Todos ficam surpresos que ela consegue se manter contra Momo. Ela é uma ex-membro das 4 divas. Tachibana não quer que ninguém interfira e para o ataque de Momo com o braço. Momo, sem recuar, infunde sua energia em seus golpes, criando um borrão dourado na tentativa de quebrar as janelas. Tachibana bloqueia, mas a onda de choque não quebra as janelas. O grupo percebe que algo está errado. O corpo de Tachibana é completamente de metal. Ela foi aumentada. A senpai de Momo ativa Ororo, dilacerando o braço da oponente e revelando extensões cibernéticas. Todos olham para a cópia da Android 18, perguntando-se quem ela é. A beleza de mãos brancas por baixo sorri, trocando golpes com a senpai de Momo, que nunca enfrentou um desafio assim. As duas lutam, cada uma desferindo golpes pesados, e os espectadores observam admirados. Yamato percebe alguém indo direto para a saída. Enquanto o senpai de Momo é espancado, a beleza de cabelos brancos assume o controle com um soco no estômago. Mas o senpai de Momo não fica abatido por muito tempo. Ela ativa seu fator de cura e se recupera instantaneamente, explicando que pode controlar seu metabolismo. Takai, conhecida por seu poder explosivo e velocidade, é uma ex-membro das 4 divas. Yamato se pergunta se ela é uma alienígena, sem saber se deve apoiá-la. Ele observa o senpai de Momo, perguntando a Takai por que ela está do lado dos vilões. Takai admite que encomendou armas deles, mas Kuzuko e os outros tentam intervir. Uma flecha bem colocada derruba Takai, dando uma abertura para o senpai de Momo. Yamato forma um plano, todos devem atacar juntos, pois Takai não pode bloquear todos. Enquanto isso, Kukai compartilha chá com o senpai de Momo, e explica que Takai foi uma vez uma poderosa soldado que se juntou à força de defesa e foi morta em ação. Depois, ela assumiu o comando dos assuntos militares do Japão, supervisionando armas defeituosas e caras vendidas aos soldados. Os políticos encobrem essas falhas, mas o senpai de Momo se pergunta o que Kukai está querendo dizer. Kukai revela que Takai agora está determinada a criar as armas mais poderosas do mundo com seu próprio projeto, armadura de combate com prótese cibernética. Momo se lembra do braço cibernético contra o qual está lutando. Aki relata que há 6 inimigos. Um é um comandante, não um guerreiro, e eles têm uma missão crítica, então precisam recuar. Takai pede reforços à medida que sua força cresce. A senpai de Momo tenta seguir o plano de Yamato, mas Takai desvia dos ataques com precisão, provocando a senpai de Momo ao dar um tapinha na bochecha em vez de lutar seriamente. A polícia chega e caminhões de apoio misteriosos bloqueiam o caminho, exigindo que Takai se retire, mas ela está gostando demais da luta. Yuki e os outros olham para Yamato em busca de orientação. Ele ordena que Momo-senpai crie uma abertura e ela se desloca, mas é um truque, e todos prendem uma bomba no membro dela. Na mansão, Kukai explica que treinar um soldado veterano é caro e que quando os soldados se aposentam devido a ferimentos é uma grande perda. A solução: suplementar corpos com máquinas, permitindo que soldados de elite retornem ao campo de batalha. A senpai de Momo percebe que Takai fingiu sua morte e agora está mais poderosa do que qualquer um esperava. Kukai adverte que este é um assunto altamente político, mas o senpai de Momo promete derrotar Takae. Na residência do primeiro-ministro chegam relatórios sobre o contrabando de Takae e possíveis planos de guerra, mas uma operação de segurança pública poderia prejudicar a imagem do presidente. O primeiro-ministro ordena que a polícia cuide disso. De volta ao porto, uma explosão sacode a área, mas Takae não é ferida. Ela cria um punho de relâmpago e eletrifica todos, exceto Momo-senpai, chamando-os de idiotas fritos. Momo-senpai aproveita a chance de dar tudo de si. Takaka então transforma seu braço em uma metralhadora e começa a atirar. Momo-senpai, impassível, continua se regenerando e provoca Takaki sobre onde ela comprou suas armas. Takaki planeja desgastá-la, mas Momo-senpai continua desviando de seus ataques, chamando-os de entediantes. Takai intensifica seu ataque, jogando Momo-senpai contra prédios e disparando balas sobre ela. Apesar da punição, Momo-senpai continua se regenerando e as duas continuam sua luta brutal. Yamato quer pará-las, mas Momo-senpai está se divertindo.
A batalha se intensifica e elas levam a luta para o ar. Momo-senpai acerta um soco em Takae, fazendo-a sangrar, mas Takae rapidamente se recupera e contra-ataca com projéteis. Momo-senpai os bloqueia, mas um projétil vai direto para Yamato, enquanto ele se prepara para o impacto, pensando que é o fim. No hospital, Momo-senpai olha para Yamato na UTI, consumida pela tristeza. Como o destino quis, Yamato, em vez de ligar com Momo, está ligado a um sistema de suporte de vida com 3 de seus melhores amigos chorando por ele, que ele não vai morrer sem tocar na grama. Dito quer mostrar-lhe milho premium para fazê-lo se levantar novamente. Até as meninas estão com os olhos marejados, com Kuzuko confessando seu amor, Chris confessando em seguida e Yuki confessando depois dela. Momo diz a ela que será espancado até a morte se morrer. De repente, o sistema de suporte vital mostra uma linha reta e Momo desaba ao lado de Yamato. Mas de repente, o sistema de suporte vital se acende e algo se levanta. Todos estão aliviados que Yamato finalmente foi feito e subestimaram o poder do rádio adulto. Ele pode trazer um homem de volta da beira da morte. Kuzuko, por outro lado, lembra-se de sua confissão e se contorce de vergonha. Ela não é a única. Todos se contorcem de Jinbi. Miyako olha para todos com um ar de hostilidade, percebendo que estão atrás da mesma banana. Kuzuko tenta se adiantar verificando Yamato, mas é prontamente impedida. Cada garota tenta passar um tempo a sós com Yamato, mas não deixam que nenhuma saia da sala. Os meninos estão assustados, observando a intensa rivalidade entre elas. Todos querem ir, mas não podem. Yuki, um pequeno espírito que aumenta seu ego, corre em direção a Yamato antes de ser prontamente pisoteado pelos outros 3. Yamato, por outro lado, está ocupado jogando. Ele está irritado por não conseguir se levantar. Kuki o tranquiliza dizendo que sua força está em lutar com a mente qualquer sentimento que Yamato, emburrada que ela era muito rápida e podia prever seus ataques. Eles percebem que Saki tem seu olho esquerdo modificado para poder analisar seus oponentes. Yamato ainda está feliz por terem vencido por causa do poder de Momo, mas Kuki aponta que mesmo Momo-senpai não pode vencer facilmente, e é um problema político, então eles não podem enfrentá-los novamente. No topo de um prédio, Momo-san tenta cultivar aura, mas é interrompida por Takai, que lhe diz para parar. O que ela está fazendo? Ela deixa claro que Yamato se machucou não por causa de Takei, mas por causa do ego dela. Porque ela estava absorta na batalha, ela vai cometer o mesmo erro de novo? Seu amor pela batalha é sua ruína, e ela não pode vencer Takaya. Ela não tem apenas poder de máquina, mas uma vontade forte e energia vital. Mas Momo-san ainda quer vingar Yamato. Os garotos estão assustados ao ver a intensa rivalidade entre elas. Todos querem ir, mas não podem. Yuki, um pequeno espírito que aumenta seu ego, corre em direção a Yamato antes de ser prontamente pisoteado pelos outros 3. Yamato, por outro lado, está ocupado jogando. Ele está bravo por não conseguir se levantar. Kuki o tranquiliza dizendo que sua força é lutar com a mente, qualquer sentimento de que Yamato estava amuado, que ela era muito rápida e podia prever seus ataques. Eles percebem que Saki tem o olho esquerdo modificado para poder analisar seus oponentes. Yamato ainda está feliz por terem vencido por causa do poder de Momo, mas Kuki aponta que mesmo Momo-senpai não pode vencer facilmente e é um problema político, então eles não podem enfrentá-los novamente. No topo de um prédio, Momo-san tenta cultivar aura, mas é interrompida por Takei, que lhe diz para parar. O que ela está fazendo? Ela deixa claro que Yamato se machucou não por causa de Takai, mas por causa do ego dela, porque ela estava absorta na batalha. Ela vai cometer o mesmo erro de novo? Seu amor pela batalha é sua ruína, e ela não pode vencer contra Takaya. Ela não só tem poder de máquina, mas também uma forte vontade e energia vital, mas Momo-san ainda quer vingar Yamato. Takaya faz se sentir mal por não confessar seus sentimentos a Yamato, dizendo que este mundo é temporário, e que se ela não aproveitar a chance, a oportunidade pode escapar. Ela tenta fugir de seus sentimentos e deveres procurando brigas, e não pode vencer com esse nível de tenacidade. Ela diz que agora a família Kuki assumirá a operação. Enquanto isso, em um laboratório secreto, Takai está carregando suas botas enquanto está deitada na cama com sua subordinada. Ela olha para seu olho, perguntando se dói. Takai pergunta a Saki se ela se arrepende de segui-la, mas ela diz que nunca se arrepende. E quantas vezes ela vai perguntar isso? Elas se inclinam para um beijo, compartilhando um momento terno. Enquanto isso, o traficante de armas está oferecendo um hot pot para sua gangue, dizendo que contrabandear armas é a primeira parte de sua boa vida. Eles vão enlouquecer e têm muito dinheiro e vão fazer uma fortuna. Ele explica que antigamente, o Japão ia ser um estado neutro desprovido de qualquer poder militar, mas ele achou isso tolo. O exército suíço é o mais poderoso do mundo. As rodovias são afastadas dos aviões militares. Cada casa tem rifles. Ele então revela que sua fonte de informação é um mangá, dizendo que a Suíça tem bancos suíços, o que não é nenhuma surpresa. O líder da gangue é tão burro quanto uma pedra. Ele então mostra a eles um número de conta e uma caneta, dizendo que há bilhões lá. Um deles quer gastar dinheiro todos os dias. O primeiro filho também quer comer todos os dias. Eles começam a reclamar de não ter boa comida, mesmo sendo ricos, mas ele queima os detalhes da conta dizendo: faz parte do plano.
Ao acender o cigarro, ele acidentalmente faz o fogão pegar fogo. No hospital, Yamato está olhando um vídeo e consegue ver um vislumbre de Sake dizendo que o Japão é um lugar perigoso. Não é de admirar que seu pai o tenha abandonado. Mas ele se lembra de seu encontro com um estranho. Miyako chega com outro uniforme perguntando como ele está se sentindo, e ela está aqui para colocar um termômetro em um lugar onde o sol não brilha. Yamato começa a desabar, que é verdade que ele quer bater o bolo, mas ele não quer que seu bolo seja batido. O que Chris diz é que eles estiveram sozinhos no quarto. Todos começam a falar sobre sua conexão com Yamato, e como Yamato viu todos eles em posições questionáveis. E agora Yamato deve assumir a responsabilidade e se casar com eles. Kuki chega para salvá-lo mostrando imagens de Takai atravessando uma parede de chamas em Tóquio. As garotas fogem tentando vingar Yamato. Mesmo estando vivo, ele não pode detê-las, estando tão fraco e inútil. O diretor diz a Yamato que ele foi bastante machucado. Enquanto isso, vários atiradores estão focando em Takei, mas ela desvia de todas as balas e saca sua própria arma, maior e mais preta. Vendo que eles têm um bom equipamento, o que é surpreendente, Momo Sentai pergunta a Takaya sobre seu objetivo, e ela declara guerra contra o país. Enquanto isso, no terreno à direita da luta, os 4DB ARS estão sentados em silêncio, perguntando a Kuzuko quando eles chegaram lá. O trem rapidamente freia bruscamente quando um incêndio começa e o serviço é suspenso. Isso enfurece as garotas. Elas começam a reclamar que deveriam ter ficado no hospital com Yamato, mas olham a luta no celular de Yuki com Momo Sentai trocando golpes com Takaya. Elas também veem Yamato indo para a luta, montado em coque. A cidade está em ruínas com fumaça subindo ao redor delas. Um importante parlamentar quer chamar as forças especiais. Enquanto isso, Momo Sentai e Takaya saltam um contra o outro, mas Momo Sentai consegue superá-la, agarrando-a e jogando-a no estacionamento subterrâneo. Ela se pergunta se isso vai funcionar, mas uma rajada de balas sugere o contrário, dizendo que ela não terá outra chance. Momo Sentai não acredita que ela pode se mover. Enquanto isso, seu apoio analisa sua oponente. Alguns atiradores tentam derrubar Takaya, mas o apoio os impede. Yamato aparece ao lado de Chika e Koki atira de lá, junto com a capacidade de Takaya de analisar a situação. Ela se lembra dos seus dias no exército, lutando ao lado de seus companheiros contra um grupo de traficantes de drogas, com tiros ecoando ao redor e explosões iluminando o céu. Ela foi atingida fortemente por uma das explosões. Koki diz a Yamato que Momo Sentai está levando a melhor e que eles tomaram a decisão certa ao ir atrás do técnico que será seu refém, mas ela diz para não atrapalharem. Yamato, sendo sempre cavalheiro, ameaça tirar a calcinha dela. Em uma luta real, é impossível pegar um soco. Você é surpreendentemente forte, irmão. Você é forte, orgulhoso. O que você está fazendo? Eles olham para a cidade em chamas, dizendo que fizeram uma bagunça. Os ministros se reuniram para conversar com o primeiro-ministro. Enquanto isso, em um posto avançado abandonado, um homem está segurando um celular no ouvido com uma arma na têmpora. O atirador conecta uma chamada do líder do cartel de drogas. Koki diz que está em contato com alguém. Yamato quer que ela explique como o Japão os abandonou. Ela diz que seu pai abandonou o Japão e é bem simples. O país não ama os indivíduos e ele não é exceção. A vilã Tenko rapidamente se liberta e beija Kuki, fazendo-o enlouquecer e literalmente desmaiar. Yamato então fica sem munição e sem opções. Ela pergunta a ele se sabe em que o cara se especializa, e é em uma técnica de baioneta. Ela arranca a lâmina na frente do rifle. Ela salta em direção a Yamato, onde é novamente salva pelo grupo de vilões dele. Ele pergunta por que estão ali. Eles começam a se enfurecer por causa do dano a Kuki, mas a atiradora coleta dados sobre todos eles, processando seus padrões de ataque e desviando de cada ataque como se estivesse em ultra instinto. Ela até quebra da espada de Chris e a chuta no estômago, tirando um carregador e usando a lâmina de Kuzuko para recarregar o rifle e atirar com o arco de Miyako. Ela então saca uma espada para Yuki, mas quando tenta escapar, uma faca retrátil aparece debaixo do cabo da lâmina, e Yuki não é páreo para sua tenacidade, mal conseguindo salvar sua vida ao cortar as balas. Yamato olha para ela com espanto, ou sabe que ela pode prever seus ataques e que eles não têm trabalho em equipe. Ele olha para trás. Enquanto isso, as garotas estão visivelmente abaladas, incapazes de fazer qualquer coisa, mas olham para Yamato e levantam o punho dele. De repente, ele quer tirar uma calcinha dela. Ele abre o zíper, mas em vez de seu cogumelo, ele tira um taser, enchendo-a de eletricidade. Ela mais uma vez se lembra da cena anterior em que não receberam permissão para enfrentar o inimigo, mesmo com o caminho de retirada bloqueado. Quando o RPG estava prestes a atingi-la, Takaya protegeu com seu próprio corpo. Essas memórias dolorosas não são nada diante do taser e ela ignora isso e aponta sua lâmina para Yamato, dizendo-lhes para parar e largar suas armas. Ela os chama de patéticos, dizendo que estavam prestes a sacrificar suas vidas se o país valesse a pena proteger.
Momo está sem fôlego, e Takai também não está muito bem. Ela ativa seu jetpack para fugir, mas Momo também a segue e encontra Yamato deitado de bruços, com uma lâmina sobre a cabeça. Takai diz que seu plano está um passo mais perto. Ela queria lutar com ele, mas agora não quer lutar porque quer lutar. Ela quer derrubá-los por machucar Yamato. Takai diz a Saki para fazer isso. Takai olha para Momo-san, prestes a fazer um movimento ousado, mas as outras 4 garotas dizem para ela parar e não fazer nada ali. Takai diz a Momo que foi divertido, mas sua voz diz que ainda não acabou. Uma figura misteriosa sai de um helicóptero, derrotando Saki rapidamente e salvando Yamato no processo. Acontece que é Kuki. A Gia sorri, mas Takai ainda está confiante, apontando para Saki, metralhadora em saque, e dizendo a ela que deveria morrer. Ela aceita seu destino, e Momo a empurra para fora do caminho das balas. Elas voam para longe. Momo usa recuperação instantânea para se livrar das balas, e elas olham para Yamato mais uma vez machucado e ferido. O rosto dela mostra preocupação. Kazuko se lembra de que estão treinando juntos. Miyako se lembra de como o provocava. Yuki se lembra da sua rotina de lancheira. E Chris se lembra de seus debates justos. Momo se lembra dele insistindo para saber o que está errado. Ela cerra os punhos e diz a todos para pararem. Ela lhes diz para ficarem longe de Yamato, perguntando por que estão se aproximando. Ela não vai se aproximar. Ela grita que Yamato pertence a ela e não vai deixar mais ninguém. Momo grita que Yamato só pertence a ela, mas o pequeno cavalo espiritual ganha coragem para dizer a ela que ela o rejeitou várias vezes. Ela deveria se colocar no lugar de Yamato. Ela não responde aos sentimentos dele e é mais fácil para ela deixar as coisas como estão. Yuki tenta calar o cavalinho. Ela se pergunta se está prestes a desaparecer e Momo se afasta, dizendo para pararem de chamá-la de senpai. Ela olha para o horizonte, dizendo a Kuzuko para não chamá-la de irmã. Eles devem tratá-la como outra mulher. Ela diz para pararem de chamá-la de irmã, mas o pequeno cavalo espiritual ganha coragem para dizer-lhes para pararem de chamá-la. Momo-senpai diz para não darem mais Osama a ela. Ela está prestes a assumir Yamato, mas Miyako e... isso não a impede. Todo mundo quer pegar Yamato, mas continua deixando-o cair. Jiro vai sofrer uma concussão séria depois que acordar. Mais tarde no dormitório, Yamato está ainda mais machucado do que quando começou. Na manhã seguinte, a empregada diz a todos para comerem bem, mas há uma atmosfera fria entre as garotas. Elas mal estão comendo e se avaliando, embora os únicos que estão conversando sejam o vice-comandante e seu amigo. Todos estão falando sobre Yamato e como ele vai acordar em breve. Kuzuko coloca um pedaço de croquete no prato de Yamato e todos seguem seu exemplo, e uma pilha inteira de croquetes chega. Mas em vez de Yamato, Momo-senpai devora-os e todos a chamam de Ma. Eles se perguntam se Yamato ainda está dormindo, e as garotas correm para o quarto dele para ver como ele está. Até o vice-comandante corre em direção a ele. Kuzuko grita que será ela quem vai acordá-lo. Eles correm como se suas vidas dependessem disso, enquanto Yamato sofre com seu sucesso. Eles invadem o quarto e caem sobre o futon, mas Momo-senpai usa sua onda para repeli-los. No entanto, descobre-se que Yamato usou sua técnica de substituição de pepino grande. Ele está fora, perto do rio. Lembrando de Takeshika e sua história, ele também se recorda de seu pai desistindo do país. Ele se pergunta o que será do país. O homem misterioso chega ao lado dele. Enquanto isso, as garotas estão ocupadas limpando o quarto de Yamato depois de fazerem uma bagunça. Momo-senpai, por outro lado, está brincando com seus caranguejos eremitas. Elas acidentalmente encontram seu estoque de milho. Elas passam por sua coleção. Mas Momo-senpai tenta se dar um choque de realidade. Que, como irmã dele, ela deveria verificar as coisas que ele está assistindo. O homem misterioso fica ao lado de Yamato pedindo desculpas por tê-lo arrastado para a confusão. Ele também menciona a garota e como eles achavam que era inútil lutar pelo Japão. E Yamato parece não conseguir se convencer. Eles discutem se devem tentar mais ou desistir. O homem diz que não será otimista, mas não conseguirá se perdoar se não fizer nada pelo futuro. É tudo uma questão de autossatisfação. Yamato diz a ele que protegeu uma menina de valentões no jardim de infância e pensou a mesma coisa. Se ele não a protegesse, ele se degradaria em um pedaço de pudim e ele queria autoapreciação. Agora a garota o segue em todos os lugares. O homem se pergunta se ele está feliz por tê-la salvado. Yamato pensa por um momento, respondendo que foi bom. O homem diz que não há autossatisfação, mas justiça. Enquanto isso, as garotas viram horrores além de sua compreensão na forma de CDs e fitas de Yamato. Todos os extras de estão visivelmente abaladas. Momo-senpai está apenas olhando para a tela, com uma expressão impassível. Momo-senpai grita com as garotas por estarem tão preocupadas com Yamato, mas as garotas dizem que quem elas amam é problema delas. Chris a enfurece e ela entende. E se não o fizerem, devem levá-lo à força. Chris a desafia para um duelo. Miyu também a desafia, seguida por Kuzuko e depois Yuki. É um duelo total. Momo-senpai concorda em enfrentá-los todos juntos. Depois de conversar com o homem misterioso, Yamato se sente um pouco melhor. Ele é informado de que deve seguir em frente, e não importa se o país vale a pena ou não. O homem misterioso recebe a informação de que Taka está realizando uma transmissão.
que ela destruirá esta nação, eliminando todos sem exceções ou misericórdia. Seu objetivo é a destruição, puro caos e a eliminação do primeiro-ministro. Todos devem ouvir sua voz. Ela será inimiga deles, e eles morrerão quando a virem na próxima vez que se encontrarem. O primeiro-ministro finalmente dá ordens para mobilizar as forças especiais de defesa. Tanques e helicópteros entram na cidade. Takai, por outro lado, está tomando um banho quente com Shika, polindo sua lâmina. Shika se pergunta se deveria polir a lâmina de Taka também. O primeiro-ministro não está saindo de sua residência, e as tropas estão se reunindo lá e reforçando a defesa. Taka diz que esta é a última parte da peça. Shika a abraça, dizendo para ela ficar um pouco. Eles compartilham um momento comovente e Taka pede desculpas, abraçando-a de volta. Enquanto isso, Momo-senpai está lutando com as 4 divas, claramente superando-as mesmo com o trabalho em equipe delas. É uma luta séria com Yuna-sama. Do outro lado, tanques estão passando, avistando um grupo de civis liderado pelo primeiro filho. Eles avançam contra as forças especiais e rapidamente acabam com elas, espancando-as. É qualidade sobre quantidade. Os outros traficantes de drogas observam este ataque de longe. Eles hesitam em atirar nos civis e é por isso que estão apanhando, e Shika bloqueou seus rádios. Yamato observa os eventos se desenrolando e a destruição que segue o ataque. Ele vê todos sendo consumidos pelas chamas. Enquanto isso, Momo-senpai e os outros ainda estão em seu duelo, com Momo-senpai socando todos que chegam a 1 metro de sua fúria. Seus olhos brilham de fúria e ela bate Kuzuko com força contra o chão. Quando recupera os sentidos, ela diz a Kuzuko para parar, mas ela se recusa a desistir. Mesmo enfrentando um poder tão avassalador, ela se recusa a desistir, e ela ama Yamato. Ela confessa que se sente confortável ao redor dele. Todas as garotas declaram seu amor e a profundidade de seus sentimentos por Yamato. Momo finalmente quebra o silêncio dizendo que depende da bondade dele, e ele sempre esteve ao seu lado. Foi divertido enquanto durou, e ela desejava que durasse para sempre. Quando ele se declarou para ela, ela ficou feliz, mas ao mesmo tempo estava com medo de que isso arruinasse o relacionamento atual deles. E quando os outros estavam se aproximando de Yamato, ela percebeu que o amava e que seus sentimentos eram verdadeiros. Yamato chega, dizendo a todos para prestarem atenção. Eles precisam proteger o país e podem estar pensando que ele está falando alto, mas ele realmente quer proteger este país. E ele não ama muito este país. Há feiura por toda parte, mas é um lugar onde há amigos. A garota que ele ama mora lá. E isso deveria ser suficiente para convencê-los. Momo concorda em se juntar a ele. Afinal, ele quer se tornar o primeiro-ministro, e isso não funcionará se não houver um país para governar. Ele sorri para as garotas, prontas para se juntar a ele, prontas para confiar suas vidas em suas mãos. Seu grupo de garotos também chega, devoto Avenged Cookie. O homem misterioso olha para Yamato e os outros com uma expressão de dor no rosto. As notícias cobrem os delinquentes lutando contra as forças especiais. Um deles tenta pegar uma arma, mas o primeiro filho diz pra ele não ser idiota. Se eles tiverem armas, então as forças especiais também vão atirar. Mas a família de Kazuma chega ao local. O primeiro filho quer espancá-los. Outros também chegam. A primeira filha, a segunda filha e a terceira filha enfrentam seus equivalentes. O traficante, por outro lado, quer ficar de fora, mas ele enfrenta Yuki. Yamato também enfrenta vários delinquentes usando seu sabre. Takai está pronto para acertar as contas com Momo. Momo salta em direção a Takai, fechando a distância entre eles e socando o ar para enviar ondas de choque ao seu redor. Yamato enfrenta Shika. Enquanto isso, a primeira filha engole alguns comprimidos para subir de nível. Ela se transforma em uma viciada. Enquanto isso, a segunda filha enfrenta Chris. O traficante está ao redor de Yuki sem dar abertura, admirando seu espírito. Yuki se pergunta, por que ele está fazendo isso? O homem diz que ele é tão forte, mas nada dá certo por causa de pessoas como ele. A terceira filha, por outro lado, está se divertindo, rebatendo as flechas com sua placa de pare. Mas Miyu joga sujo, jogando uma pedrinha em seu rosto. Ela fica séria e começa a girar sua placa de pare. Yuki usa seus cortes, mas a instrutora a manda voando. Takai usa seu jetpack para seguir de perto, mas é novamente agarrada por Momo no ar e está prestes a ser enviada para o estacionamento novamente. Mas Takai contra-ataca os movimentos. Shika também derrota Yamato rapidamente. Todo o esquadrão está em mau estado, mas Yamato se recusa a desistir, lembrando-se do abandono do país por seu pai. Como pessoas preciosas formam famílias e famílias formam cidades. Uma nação é apenas um grupo de pessoas preciosas. Em um país como este, elas não podem dizer a quem realmente amam, senão serão orquestradas pela sociedade. Enquanto isso, o homem misterioso tira suas bandagens e enfrenta o primeiro-ministro em seu escritório. Ele pergunta que uma pessoa aposentada não deveria estar aqui. O primeiro-ministro diz que quer todas as palavras. Eles têm um debate sobre suas próprias crenças na justiça e como não é certo usar os outros como degraus. O primeiro-ministro grita que as forças especiais estão mobilizadas. Uma nação é apenas um troféu rotativo para os vencedores. Enquanto isso, Momo-senpai é acompanhado por Cookie e Aguirre. Os 3 poderosos se enfrentam em um impasse mexicano. Eles perguntam a Takai qual é seu verdadeiro motivo. Ele diz que ela vai matar todos no país, mas Aguirre se recusa a acreditar nisso.
Os tanques parecem estar queimando, e as torres são construídas com vedação rígida vermelha. O tanque é projetado para proteger a tripulação, permitindo que a explosão escape para cima em direção à borda. Ela está propositalmente mirando nesse ponto. Todas as munições vão explodir, mas os tripulantes estarão seguros. Não há vítimas do porto ou na explosão da cidade. Ela queria sacrificar sua vida pela nação, mesmo que as pessoas a esquecessem. Mas ela aprendeu que esta nação é apenas um paraíso de tolos. Ela não se importa com a própria morte, mas é doloroso enviar seus subordinados para o perigo pelas ambições de um homem sem valor. Ela pergunta se ela sabe o quão doloroso é. Eles valorizam a nação e querem que ela seja valorizada lá, mas tudo isso era apenas um paraíso de tolos. Ela sai disparada do estacionamento. Enquanto isso, o primeiro filho vai atrás dos pêssegos de Dito. Guido, por outro lado, não quer que ele seja o primeiro. Os delinquentes encontram uma garotinha fofa que os leva a um beco onde um fotógrafo pervertido os choca com um taser de alta voltagem. Acontece que a menina fofa é colega de classe deles. Todos olham ao redor procurando por Yamato, que ainda está tendo um flashback sobre seu pai. Seu pai pergunta se ele quer viver ali, mesmo que ele não esteja nessa missão. Depois de um momento pensando, ele responde que realmente quer. E se este país se tornar um lugar onde todos se amam, ele voltará, porque ele se tornará presidente quando crescer, e fará o país grande novamente. Ele se lembra de seu pacto importante e quer lutar, mas seu sabre está sem energia. De repente, o cachorro de Maro aparece na frente dele. Hyde também retorna, dizendo que não acredita que a família Kazama sempre tenta deixá-lo para trás. Maid-sama se pergunta se deveria se livrar deles. Hyde diz que criar um lugar para a nação deles parece bom, e ele dará a Yamato todo o seu apoio, e ele também tem um presente. Cookie chega, dizendo que até conseguiu um aumento de poder. A equipe de empregadas chega, derrotando rapidamente os delinquentes. Os estudantes não combatentes olham para seus colegas de classe como salvadores de seu país, com as forças especiais sendo uma piada, deixando as crianças lidarem com os problemas dos adultos. Fushikawa também chega, juntando-se à luta. Enquanto isso, as 4 divas estão tendo dificuldade em se firmar. Yamato chega, dizendo que quer lutar com seus entes queridos a partir de agora. Ele chama as garotas, dizendo que quer protegê-las e que elas não devem morrer. Mas elas dizem que Yamato deve estar preparado para enviar seus aliados à morte, mesmo que isso signifique ganhar a vitória. Até Momo-senpai compartilha com a opinião, e Yamato rouba sua recompensa, dizendo-lhes para morrer por ele. Momo-senpai usa recuperação instantânea, é hora de contra-atacar. Eles lutam com vigor renovado. Miyako prende algo em suas flechas usando um estilo especial. As flechas de repente ficam descontroladas, seguindo uma trajetória estranha. Chris também ganha vantagem. Kuzuko afasta seu oponente e Yuki enfrenta o dela, com Akira também chegando. O instrutor diz a eles que vão se retirar, eles rapidamente fogem. O homem diz que ele se associou ao canalha para vender seu país e chegar ao topo. As notícias anunciam as intenções do primeiro-ministro e o detetive mostra seu relógio. Gravamos tudo. Ele desvia das balas disparadas pelo primeiro-ministro, chutando-o. Ele está inconsciente. Enquanto isso, Momo-senpai está enfrentando Takai novamente, usando recuperação instantânea repetidamente. Ela chuta Takai, dizendo que suas defesas estão enfraquecendo. Yamato olha para Cookie e entra em seu modo de batalha avançado. Ele agora é um verdadeiro Transformer e Yamato pode controlá-lo de dentro do cockpit. Yamato pilota o novo Cookie avançado, desviando dos mísseis o melhor que pode, usando um controle de videogame para voar a máquina de alta tecnologia. Miyako observa suas costas, guiando-o através do caos. Ele consegue se aproximar de Shika e a chuta no estômago. Ao mesmo tempo, Takai e Momo-senpai estão caindo no ar, presos em uma dança mortal, cada um tentando dar o golpe final. Momo agarra Takai em uma chave de bolo espalhado, jogando-a direto no auditório. O impacto danifica o braço de Takai, fazendo-o funcionar mal. Yamato chega logo em seguida, arrastando Shika pelo braço. Momo-senpai, machucada e respirando com dificuldade, diz que vai acabar com isso. Ela está feliz com o anel que ele deu a ela. Depois de todos esses anos, ela finalmente admite seu amor, mas parece tarde demais. No meio da destruição, Yamato sente o tempo congelar. Ele a beija suavemente. Esse beijo desencadeia a recuperação instantânea de Momo-senpai. Sua energia retorna completamente, e ela inventa uma história maluca de que o beijo dele a trouxe de volta à vida. Os outros querem saber por quem Yamato está lutando. Ele grita a resposta, seus caranguejos eremitas. Nos seus piores momentos, eles o confortaram. Ele ama caranguejos eremitas. Momo-senpai começa a se perguntar se toda essa jornada foi apenas para confessar seu amor por algumas pequenas criaturas de concha. A sala inteira o encara, congelada de incredulidade. Yamato evita seus olhares, dizendo que só ama caranguejos agora. Os olhares direcionados a ele poderiam matar. As meninas definitivamente não estão felizes. E é aqui que nossa história termina.